Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Efésios, capítulo número 2. Carta aos Efésios, capítulo 2. E vamos ler os versículos 1 a 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós deixamos para trás já o capítulo 1, que nos demorou bastante tempo a estudar, porque o capítulo 1 de Efésios é muito denso. Há muitas coisas concentradas no capítulo 1 e nós tivemos de as desdobrar com muita paciência ao longo já de 7 domingos. Mas agora nós vamos andar mais depressa neste capítulo 2, uma vez que vamos abordar uma temática já mais conhecida de todos os irmãos, mas não menos importante, que nós iremos ver. E aquilo que nós vamos ver, em primeiro lugar, encontra-se nos versículos 1 a 3, a seguir. E os versículos 1 a 3 retratam o homem, a mulher, sem fé, incrédulo. E nós vamos ver que, resumidamente, o retrato que o apóstolo nos dá é que aquele que vive longe de Deus vive sem esperança. Não há esperança para ele. É parte de um sistema mundano que é controlado pelo príncipe das trevas, por Satanás. Vive satisfazendo a carne, já vamos ver o que é que significa carne, e está destinado, no futuro, a experimentar a ira de Deus. É uma vida muito sombria, não é, irmãos? Uma vida muito triste. Esta vida do homem ou da mulher que vive longe de Deus, sem conhecer o seu amor e a sua graça. E nós vamos então, irmãos, começar a entender isto, porque o capítulo 2 é um capítulo que nos traz uma grande alegria, uma grande esperança para nós, porque começa com uma palavra. Qual é a palavra? E vos vivificou. O que quer dizer vivificar? Dar vida. Então, logo aqui no capítulo 2, nós vamos ver que o tema é vida. O apóstolo vai dizer que, apesar de todo este quadro sombrio, há vida para nós. Há vida para aquele que está em Cristo. Então, nós lemos aqui que o Senhor nos vivificou, nos deu vida, quando nós estávamos, qual o nosso estado? Mortos em ofensas e pecados. Todos já sabem, mas só queríamos lembrar que o ser humano está separado de Deus. E está separado de Deus por um verdadeiro abismo. Não há nada que possibilite ao ser humano, em si mesmo, chegar a Deus. E nós temos de entender isto muito bem, até para também passarmos esta mensagem aos outros. Porque eu creio que às vezes as pessoas acham que têm uma ideia tão deturpada de Deus, tão deformada, que pensam que Deus está ali ao nosso lado para nos ajudar, para nos, quando estamos aflitos, nós vamos a Ele está ali para nos visitar, e a gente leva a nossa vida na mesma, tranquilamente, no pecado,
no mundo, fazendo aquilo que desagrada a Deus, mas quando estamos aflitos, Deus está ali ao nosso lado. Irmãos, isso é completamente falso. Nós estamos separados de Deus. E uma coisa, e não há nada que obrigue Deus a agir em nosso favor. Nada. A não ser uma coisa. A misericórdia dele. E é dessa misericórdia que nos fala este capítulo. Então, o nosso estado longe de Deus, nós estávamos separados de Deus. Longe de Deus e, como Paulo diz, mortos. Ora, eu queria que hoje nós entendêssemos melhor o que é que significa estar morto. Porque nós que estamos aqui, estamos vivos, não é? O que é que significa estar morto? Ora, nós vemos o seguinte, vamos procurar pensar uma coisa muito simples. Onde está a vida? Está em Deus. Deus é a vida. Irmãos, prestem atenção. Não há vida em nós. Nenhum de nós tem vida. A vida que nós temos foi-nos emprestada, foi-nos dada por quem? Por Deus. Eu não tenho vida em mim mesmo. Está certo, irmãos? Não há vida. Mas, se eu estiver ligado a Deus, a vida dele passa para mim e eu tenho vida nele. Não há outra vida. É por isso que, quando a humanidade saiu da presença de Deus, deu um salto para a morte. Porquê? Porque se desligou de Deus. Eu às vezes uso até para um público mais infantil, uma imagem muito simples, que é esta que vou mostrar a seguir. A seguir. Todos nós conhecemos os telemóveis, não é? Que são instrumentos excelentes, exceto quando perdem a bateria. Irmãos, já se viram aflitos? Às vezes estamos a meio de uma viagem, precisamos de um recado urgente e não temos maneira, porque a bateria morreu. Irmãos, o homem sem Deus, ele tem alguma energia ainda. Nós temos uma porção ainda de várias coisas que Deus tem e que nos transmitiu, incluindo a nossa vida física, mas não só. Há um certo grau ainda de bondade em algumas pessoas. Há um certo grau de noção da retidão em algumas pessoas. Mas isso está a diminuir, e vai chegar um momento em que isso vai morrer, vai desaparecer por completo. O ser humano está separado de Deus, está desligado da energia ou da vida que é Deus. Nós estamos desligados de Deus. Irmãos, o ser humano está a morrer, nós estamos a morrer. Eu não gosto de falar muito disto, porque pode parecer uma coisa muito pessimista, mas não é pessimista, porque vai nos levar depois à realidade da vida que Deus tem para nós. Mas nós temos de compreender, irmãos, nós sem Deus estamos desligados. Nós não temos nenhuma fonte de vida. O nosso destino é a vida. E nós, de facto, estamos a morrer todos os dias. Isso é verdade fisicamente. Mas nós sabemos que, infelizmente, o nosso corpo vai se degradando com o tempo. Então, as pessoas dizem que a partir de uma certa idade, o nosso corpo vai perdendo uma data de coisas. E então, as células cerebrais parece que nunca se regeneram e vão morrendo, nunca mais voltam. Não é? Bom, mas isso nós sabemos, estamos habituados a ver aquilo que é a parte física da vida. Mas há outra dimensão, que é a parte espiritual, o domínio espiritual. E nós, desligados de Deus, nós não temos nenhuma comunhão com Deus. Nós não temos nenhuma esperança. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz, vós estáveis mortos. Nós estamos mortos, estamos vivos, mas estamos mortos. É como quando um doente entra no consultório do médico e ele tem, desculpa esta primeira parte, uma parte um bocadinho sombria, mas depois vai melhorar. Ele tem uma doença incurável, está todo afetado por aquela doença. E o médico observa, cruza-se com outro médico e diz, então, observaste aquele doente? Observei, que tal? Está morto. Está morto porquê? Porque ele já está tão doente, é uma questão de tempo. Irmãos, nós estamos mortos. É uma questão de tempo. Mais alguns anos que nós tenhamos aqui nesta terra, mas nós estamos mortos. Então, esta declaração de Paulo, ela é muito clara, e se nós não entendermos isto, nós não entendemos aquilo que temos, a riqueza que temos em Jesus.
Irmãos, o ser humano não está malzinho, não está um bocadinho doente. Há muita gente que acha que a humanidade é regenerável, que com um bocado de esforço, com educação, com um trabalho mental, que a humanidade vai melhorar. Não vai, a humanidade está morta. Nós estamos mortos. E foi assim que Deus nos encontrou. Mas o que é que Ele nos diz? E nos vivificou. E nos deu vida. Então nós temos de entender muito bem o estado terrível em que estávamos e a bênção grandiosa que Deus nos deu, porque quando nós estávamos mortos, Ele nos deu vida. Como? Através de Jesus. Então, quando nós vamos a Deus através de Jesus, nós alcançamos a vida. E não há outra maneira. A imagem a seguir é aquela imagem de um telemóvel que está sem bateria, mas quando ele é ligado à corrente, então ele começa a regenerar, a bateria começa a ter novamente energia. Irmãos, nós temos que nos ligar a Deus. E eu queria insistir, não é... Eu gosto muito de ver os irmãos aqui, e nós somos a igreja, mas não é entrar numa sala que nos liga a Deus. Não é ser batizado que nos liga a Deus. É estar ligado a Deus mesmo. Estar em comunhão com Ele. Estar ligado a Ele. É uma coisa pessoal. Nós temos de ter comunhão com Deus. Irmãos, não adianta eu ter na minha casa um familiar meu que é muito crente e que tem muita comunhão. Sim, mas se eu não tenho comunhão, não é o irmão que vai dar comunhão. É se eu me ligar a Deus. O que é que nos liga a Deus? É Jesus. É fé nele e nós cultivarmos diariamente esta fé nele. É nós termos comunhão com ele. É nós buscarmos. Os irmãos sabem todas aquelas coisas como nós devemos manter comunhão com Deus. Pela oração, pela palavra e sobretudo pela nossa vida. Não adianta nada dizer, oh Jesus, eu creio em ti, e viver uma vida contrária àquilo que é a sua vontade. O que é que acontece? Eu sou desligado, eu estou a desligar-me de Deus pela minha vida. Então, irmãos, este é o princípio que o apóstolo Paulo aqui coloca. Então, vamos continuar. Slide seguinte. O homem sem Deus. Vamos ver 3 aspectos. E depois um último. No versículo número 2. Andastes segundo o curso deste mundo. Então, o que nós éramos antes de ter Jesus na nossa vida. Nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Isto é, a nossa maneira de viver era a maneira do mundo. E nós, quando falamos de mundo, de que é que a Bíblia fala quando diz mundo? E a Bíblia fala muito de mundo. Diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. O que é esse mundo? Uma maneira muito simples de descrever é isto. É a sociedade com os seus valores. Então, nós estamos num ambiente, aquilo que nos rodeia é uma sociedade com os seus valores. No tempo de Paulo, era aquela sociedade pagã, não é? Supersticiosa, profundamente imoral. Era o mundo daquele tempo. E hoje? É a mesma coisa, irmãos. Hoje o mundo está aí. Com os seus valores, não vou estar aqui a descrever o que é o mundo, porque todos nós sabemos. E, portanto, aquilo que Paulo diz é, antes de Jesus, vocês viviam segundo o curso deste mundo. A vossa maneira de viver era a maneira do mundo, os valores do mundo. A mesma ideia do que é ser feliz, o valor do dinheiro, os divertimentos, uma linha muito ténue entre a verdade e a mentira, o pecado que era até ridicularizado. Não, nós temos que ser mais modernos, mais progressistas. Não é tudo isso. É o mundo em que nós vivemos. E depois diz, segundo o príncipe das potestades do ar. Aqui a coisa é pior ainda. Porque o mundo está no maligno, diz o apóstolo João. O que é que quer dizer isto? Quer dizer que quem reina nesta sociedade sem valores, ou com os valores das trevas, quem reina é Satanás. Nunca se esqueçam disto. Que este mundo está governado por um ser espiritual da maldade, juntamente com os seus súbditos, demónios, seres malignos, espíritos do mal, que governam os ares. E eu creio que todos nós já entendemos isso, mas lembram-se,
quando Jesus foi tentado 3 vezes. Não quer dizer que mais tarde não tenha voltado a ser tentado, mas naquele momento foi tentado 3 vezes. E numa delas, Satanás disse: dar-te-ei todos os reinos deste mundo. Porquê é que Satanás ofereceu a Jesus os reinos deste mundo? Porque ele é o príncipe deste mundo. Quando os nossos pais se desligaram de Deus, quem usurpou, quem ocupou indevidamente o lugar de príncipe, de rei deste mundo, foi Satanás. Então, o mundo está no maligno. E nós temos de compreender isso, irmãos, e de abrir bem os olhos. O mundo está no maligno. E há milhares de espíritos do mal que estão no mundo e que levam as pessoas a viver uma vida de infelicidade. O apóstolo João diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Então, é essa a obra do maligno. Na vida das pessoas, o que ele faz é isto: é roubar, matar e destruir. Pode dar assim uma alegriazinha efêmera, mas depois logo a seguir vem a morte. Pode vir qualquer coisa que parece uma riqueza, a seguir vai e rouba. E finalmente vem a destruição. Então, meus irmãos, é este o quadro do mundo. E o apóstolo Paulo ele é muito claro. No passado, sem Jesus, vocês viviam segundo o curso deste mundo. Segundo o príncipe das potestades do ar. E nos desejos da nossa carne. O que é carne? Carne não está a falar de corpo. Carne é a natureza de pecado que nós temos em nós. É a nossa natureza caída, digamos assim. Todos nós temos uma maneira de ser que em alguns aspectos, tem coisas positivas, mas também tem coisas muito negativas. Inveja, ódio, maledicência, apetites desregrados. Tudo isso que o apóstolo Paulo descreve em Gálatas são os desejos, os impulsos, as pulsões da nossa carne. Então, 3 coisas, irmãos. Mundo, o domínio maligno, a carne. Qual é o desfecho de uma vida assim? É a ira de Deus. É o castigo, a condenação eterna de Deus. Ora, fixem isto, porque quando nós falamos de mundo, Satanás, ou inimigo, e a carne, são 3 coisas que para nós eram o nosso ambiente antes de nós conhecermos a Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, tornam-se os nossos inimigos. Vamos entender isto a seguir? Então, hoje, os nossos inimigos são estes. São o mundo, a carne e o inimigo Satanás. Antigamente, nós vivíamos em paz com eles, não é? Vivíamos bem no mundo. A nossa carne, aqueles impulsos, aquelas coisas, a gente dizia, é o meu temperamento, é a minha maneira de ser, que é carne, não é? O inimigo, nós nem sabíamos que isso existia, nem achávamos uma coisa um bocado medieval. Mas agora que nós somos de Jesus, tudo isto se torna nosso inimigo. Então, a palavra de Deus diz para nós não fazermos parte do mundo neste sentido espiritual, para nós fugirmos do mundo. Os irmãos que gostam de tomar notas, tomem notas destes textos, nós não vamos ter tempo de estar a ler. A carne, a mesma coisa, nós vivíamos na carne, mas agora nós temos que negar a carne. Não, mas eu tenho um desejo para responder, uma maneira de ser violenta. Mas agora vamos ter que negar isso. Não é? Vamos negar, e é aquilo que Jesus disse. Quem quer ser meu discípulo, venha após mim e negue-se. O que é negar? É levar à cruz a nossa velha natureza. Não é nós ficarmos bonzinhos, não é irmos melhorando com um bocado de psicologia. Não, é levar à cruz a nossa carne. Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho um problema na minha carne, eu sou muito orgulhoso. Orgulhoso. E um dia, lá no emprego, vem uma situação, eu sou acusado de uma coisa que é falsa. E eu sou humilhado em público. O meu orgulho mexe-se e remexe-se. Eu vou fazer isto, eu vou dar 2 estalos, eu vou fazer uma espera, eu vou levantar um processo. E de repente o Senhor diz assim, vai estar quietinho. Senhor, mas eu
tenho que me defender, porque insultar-me, sim, mas vai estar quietinho. E eu fico quietinho e caladinho. O que é que eu estou a fazer? Estou a crucificar o meu orgulho. E o orgulho em mim, ele mexe-se de um lado, parece que até quer, não é, sair de mim para me vingar. Mas eu tomei uma decisão. Em vez de obedecer ao orgulho, eu vou obedecer ao Espírito. Isso é negar a carne. É crucificar a carne. Então, quando eu me torno humilde, não é que eu melhorei, é que o meu orgulho morreu. Eu deixei na cruz o orgulho. E isso é aquilo que, muitas vezes, há irmãos que estão há muitos anos no caminho do Senhor, mas ainda têm dificuldade em negar a sua carne. São os crentes carnais de que fala Paulo. São carnais, são dados. Coisas da carne. Não é? Falar mal dos outros, desprezar os outros, vaidade, orgulho. Aquelas coisas que são coisas da carne. Mas nós temos que assumir como nosso inimigo. Porque antigamente nós vivíamos assim. Antigamente, quem nos desse uma bofetada na direita, nós dávamos duas na esquerda, por trás e por frente, etc. Agora não. Porquê? Porque fomos a um psicólogo e tomamos uns comprimidos? Não. Nós levamos à cruz a nossa carne. Depois, o inimigo. Irmãos, muita gente, quando entra no caminho do Senhor, traz opressões malignas. Muita gente vem com opressões malignas. Mas o Senhor está aqui para libertar de todas elas. Mas às vezes nós temos uma luta. Nós estamos num país que é muito dado à idolatria. Então, a idolatria é uma fonte de opressão terrível. Terrível. Nós conhecemos pais que consagraram os filhos a ídolos. Por ignorância. Mas quando nós vimos ao Senhor, nós temos completa libertação. Mas temos de resistir, porque às vezes o inimigo vem para nos derrubar. E nós temos que ter os olhos abertos, irmãos. Temos um inimigo mesmo. Então, às vezes, vêm coisas malignas. Não é de pessoas. É coisas dos ares. Coisas que vêm para nos perturbar, para nos destruir, para nos entristecer. E o que é que diz o apóstolo? Diz, resisti ao diabo. Aliás, antes disso diz, sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo. E ele fugirá de vós. Porquê é que ele foge de nós? Não é de nós. É daquele que está em nós. Que é o Senhor Jesus pelo seu Espírito. Então, nós, antes de termos Jesus na nossa vida, tudo isto era o nosso ambiente. Nós estávamos à vontade, estávamos à vontade no mundo, estávamos à vontade na carne e estávamos, infelizmente, sujeitos às opressões das trevas. Agora não. Agora nós passamos para o lado da vida. E aquilo que era o nosso ambiente normal, agora tornou-se o nosso ambiente hostil. Estamos a pisar um terreno que é hostil. Nós estamos como soldados que estão agora num campo de batalha do inimigo. E nós temos de ter cuidado, ter atenção, porque a nossa vida mudou. Nós deixamos as trevas e passamos para a luz. Não é maravilhoso, irmãos? Deixamos a morte e passamos para a vida. E esse é o nosso destino agora, é o destino da vida. Então, no versículo 4, começa aqui o apóstolo a dizer, nos vivificou, nos deu vida, e vai sempre aparecer aquela expressão que nós já encontramos no capítulo 1. Em Cristo, com Cristo. Tudo o que nós temos em Cristo. Com Cristo. Não é nada que venha de nós mesmos. É em Cristo. Então, o que é que nós lemos aqui no versículo 4? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, porque, repito, não havia nenhuma obrigação de Deus nos abençoar. Nenhuma obrigação. Deus não tinha nenhuma obrigação de pegar na minha vida e me dar esperança, de me libertar. Ele não tinha nenhuma obrigação. Mas pela sua, como é que diz? Riquíssimo em misericórdia. O Senhor teve misericórdia de mim e de cada um de nós. E depois diz, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, tudo o que nós temos, nós devemos a um Deus que é riquíssimo em misericórdia. E
cheio de amor, um amor que não tem nenhuma motivação. Não há nada que leve Deus a amar-nos, mas Ele tem muito amor por nós. Não é bom, irmãos, nós sabemos que temos um Deus que nos ama assim? E que providenciou um meio para nós escaparmos a este destino tão terrível, que é o destino do homem sem Deus. Então, por causa do seu amor, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Isto é, o nosso destino está sempre ligado a Cristo. Não está ligado à religião. Não foi a igreja que nos salvou. Não é o batismo que nos salva. Quem nos salva é Cristo. Quando eu aceito Jesus, quando eu creio em Jesus, quando eu começo a seguir a Jesus, eu entro, irmãos, num tesouro de bênçãos. Bênçãos sem fim que Cristo conquistou para nós. E nós vamos aqui entender o que é que nós temos em Cristo, lembrando 3 coisas muito simples da vida de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e depois subiu aos céus. São 3 aspectos muito importantes: morte, ressurreição e ascensão. Vamos ver. No versículo número 5. Estando nós ainda mortos, nos vivificou. Versículo 6. Versículo 6 diz assim: e nos ressuscitou. E nos ressuscitou. Então, Jesus morreu por nós. Se Jesus morreu por mim, eu já estou morto nele. Está certo, irmãos? Se ele morreu em meu lugar, eu já estou morto. Então, eu não posso, alguém vai pagar uma dívida minha às finanças, eu não vou lá e dizer assim: eu queria pagar a minha dívida. Não, mas já está paga. Não, mas eu queria pagar outra vez. Ninguém faz isso, não é? A dívida já está paga. Agora, eu já paguei, Jesus já pagou aquilo que era para eu pagar. A sua morte. Se ele morreu, eu estou morto. Eu estou declarado morto. Lá na minha ficha está escrito morto. Pronto, os mortos não têm dívidas. Para já, pelo menos, acho eu que os mortos não têm que pagar impostos. Então, é isso, irmãos. Nós estamos mortos. O apóstolo Paulo diz: eu estou crucificado em Cristo. Porquê? Porque eu creio nele como o meu Salvador e ele morreu em meu lugar. Esta é a base de tudo. Esta é a base de tudo. Eu estou morto em Jesus. Mas esperem aí, mas não vou ficar apenas na cruz. Porque depois diz: e nos ressuscitou juntamente com ele. É por isso, irmãos, que eu gosto muito de dizer uma coisa que é a seguinte: a nossa ressurreição já começou. Certo? A nossa ressurreição já começou. O pastor deve estar um bocadinho a delirar hoje. Como é que a nossa ressurreição já começou? Ela começou no nosso íntimo, que é o nosso espírito. Nós estávamos mortos, espiritualmente mortos, quando nós cremos em Jesus, quando eu aceitei Jesus e quando eu decidi: Senhor, eu creio que tu morreste em meu lugar. Naquele momento, a vida dele veio até mim. Eu passo a estar ligado a Deus. Eu dou-lhe a minha morte, digamos assim. Eu entrego-lhe a minha morte. Ele absorve a minha morte, o meu pecado e de todos nós. Ele absorve tudo. E em troca, ele dá-nos a sua vida. Aquele que tem o Filho tem a vida. Então, a vida vem a mim. Mas o meu corpo está ainda a morrer, sim. No futuro, o corpo também será ressuscitado. Mas já houve uma ressurreição interior. Aquilo que Jesus falou a Nicodemos. Nicodemos, é preciso nascer de novo. Então, o que é um novo nascimento? É um nascimento espiritual. Quando nós cremos em Jesus, a vida dele é-nos transmitida e a ressurreição já começa a acontecer em nós. A parte física virá depois. Mas a parte física é apenas uma consequência daquilo que nós temos no nosso interior. Então,
e nos ressuscitou juntamente com Ele. E agora vem a ascensão. Morte, ressurreição e ascensão. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós já temos uma posição em Cristo nos lugares celestiais. Nós ainda não temos uma experiência neste momento total, real, porque nós ainda estamos aqui nesta terra. Mas a nossa posição já está determinada. A nossa posição é em Cristo nos lugares celestiais. Irmãos, pensem um bocadinho nisto. Quando nós aceitamos Jesus, nós tornamos-nos um com Ele. Nós somos o corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo. Onde Cristo está, está também a sua igreja. A nossa posição já está lá. E é por isso que nós podemos orar em nome de Jesus. Podemos ter autoridade em nome de Jesus. Porque posicionalmente a nossa posição já está ali em Cristo. Os irmãos sabem que às vezes nós vamos, por exemplo, a um casamento e há aquelas mesas e regra geral, os lugares já estão determinados, não é? E eu vou lá ver, onde é que eu me sento? Na mesa 9, chego lá, tenho lá o lugar. Meus irmãos, a nossa posição nos céus já está. Não vai estar, já está. O nome do irmão já está lá. Então, qual é o seu nome? João da Silva. Está lá. Nós estamos nos lugares celestiais. Nós somos conhecidos nos céus. Irmãos, sabiam? Nós somos conhecidos. O nosso nome está escrito no livro da vida. Irmãos, e às vezes nós precisamos parar um bocadinho para entender isto. Eu estou sentado nos lugares celestiais em Cristo? Sim. Agora, o nosso destino futuro é esse. Só falta uma coisa que para nós é muito complicada. É como é que eu vou chegar lá, não é? Fisicamente. Calma. Isso o Senhor fará no dia do arrebatamento da igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. E nós vamos estar com Cristo para sempre. Para sempre. Mas o nosso lugar já está lá marcado. E nós já podemos alegrar-nos porque nós estamos sentados nos lugares celestiais em Cristo. Morte, ressurreição e ascensão. Então, quando eu me identifico com Jesus, irmãos, eu estou a ganhar a lotaria. Mas não é a lotaria. É tudo aquilo que nós podemos imaginar. É a herança maior, é a bênção maior. É a riqueza maior que nós podemos imaginar. Porquê? Porque é algo que se manifesta já nesta vida, mas que, sobretudo, é uma herança nos céus para sempre. Nós somos um povo que está aqui na Terra por algum tempo, mas na nossa alma arde um desejo de ir para a presença do Senhor. Nós somos cidadãos de uma outra pátria. Nós sentimos isso. Aqui neste mundo, às vezes nós sentimos, parece que estamos aqui deslocados. Que vida tão sem jeito, que coisa tão difícil. E é isso mesmo, nós não estamos, nós somos peregrinos nesta terra, porque nós estamos a caminho de uma pátria celestial. Essa é a nossa pátria. É para aí que o Senhor nos vai conduzir, nos vai chamar, nos vai levar. Agora, até lá, meu irmão, é o seguinte, não se meta no mundo, não se suje no mundo, não se deixe dominar pelos valores do mundo. Às vezes, aqueles valores que se impõem, e nós temos até dificuldade em ser diferentes, porque toda a gente pensa assim, porque é que eu vou ser diferente? Não, nós temos que nos revoltar contra esse domínio, essa tirania, e não aceitar. Nós não aceitamos esses valores. Não se meta naquilo que é uma porta aberta para o inimigo dominar, o importunar. Não faça isso. Quer ver um exemplo de uma coisa que abre a porta para o inimigo oprimir as pessoas? Não perdoar. Não perdoar. Falta de perdão. Mas como é que eu vou perdoar? Fulano de tal fez-me tão mal. Como é que eu vou perdoar? Tenho de perdoar. Jesus contou uma parábola de um homem que devia milhares e milhares a uma pessoa. E chegou junto dele e disse, olha, eu não tenho como te pagar, não sei como é que vou fazer. E o que é que fez o homem? Perdoou-lhe.
Milhares. Milhares mesmo. E o homem disse, pronto, tu não podes pagar, perdoa-te. De alguma outra maneira, perdoa-te. E o homem que foi perdoado, quando saiu de casa, encontrou um outro que lhe devia um bocadinho de nada. E chegou junto dele e disse, paga-me o que me deves. O que tinha sido perdoado. Chegou ao outro e disse, paga-me o que me deves. E o outro disse, mas eu não tenho. Levou diante do juiz e meteu na prisão. Quando o outro tinha perdoado milhares, soube, diz assim, é assim? Então eu também não te perdoo. Vais para a prisão. É assim que Deus lida connosco. Ele quer nos perdoar milhares e milhares de pecados. Se nós não perdoarmos a quem nos ofendeu, e às vezes ofendeu gravemente, como é que Deus nos vai perdoar? Não compreendem? E quando nós não perdoamos, nós abrimos uma porta para o inimigo entrar. E vêm opressões, vêm tristezas, vêm problemas psíquicos, até físicos, vêm por causa da falta de perdão. Então nós temos que fechar as portas para que o inimigo não entre. É claro que a porta principal para ele entrar é o pecado. Quando eu vivo uma vida em pecado, são portas escancaradas para virem as opressões para a minha vida. Então eu tenho de fechar essas portas. Mas é o seguinte, vale a pena nós vivemos neste mundo como se fôssemos pessoas estranhas neste mundo. Somos pessoas estranhas. Em muitos sentidos somos pessoas estranhas. E até as pessoas acham-nos estranhos. Os irmãos já sentiram isso? Este meu primo é muito esquisito. Não faz isso, não faz aquilo. Não é? Mas depois, quando precisam, vão bater a que porta? Ao primo esquisito. Porque vem nele, há um espírito diferente. Há uma alegria diferente. Há esperança. Então, é isso, esse é o nosso segredo. Nós compreendermos o que nós temos em Cristo. É uma vida nova. Rumo a uma eternidade que já está preparada. O nosso nome já lá está. E nós, a nossa posição já é em Cristo nos lugares celestiais. Vamos, irmãos, continuar. O versículo número 7, que diz: tudo isto para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para connosco em Cristo Jesus. Irmãos, o que Deus está a fazer connosco vai ser uma demonstração de quem Ele é para todos os seres espirituais que existem nos céus e na terra. Isto é, o que Deus está a fazer através de Jesus, ao nos salvar, é uma demonstração de quem é Deus. O seu amor, o seu poder, a sua santidade, tudo é para a glória dele. Ele é glorificado quando os anjos olham para nós e dizem: Deus, o Senhor Deus, salvou este homem. Porquê? Não, porque Deus amou. Deus amou este homem sujo. Amou. Mas Deus deve ter um amor extraordinário, que tem assim. E o que é que fez? Não, enviou o seu Filho eterno para morrer da cruz. O quê? O Filho eterno? Morreu o Filho? Morreu como homem? É verdade. Mas que coisa espantosa. E porquê é que morreu? Porque Deus é amor, mas também é justo. O pecado tinha que ser pago. Mas quem pagou foi o Filho. Então tudo isto, irmãos, é uma lição para o cosmos, não é? Para o mundo, para o universo. De quem Deus é. E é tudo para a glória dele. Agora, irmãos, a parte final, que já é mais conhecida. Versículo 8. Eu gostaria que os irmãos procurassem decorar este versículo. Está bem? Não é preciso ser agora, mas procurem decorar. É tão importante, tão importante, tão importante que nós temos que decorar. Então diz assim: porque pela graça sois salvos. Vamos ler todos juntos? Sim. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Pronto. Num país tão religioso como o nosso, este versículo é central. Porquê? Porque o que é que diz aqui? Que nós somos salvos pela graça. O que é graça? Uma maneira de definir é um favor imerecido. A seguir, é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Então o que é que nós merecemos? Eu sei o que é que eu mereço. Eu não quero que Deus me dê o que eu mereço. Não é? O que tu merecias, eu sei. Pois eu sei. Não quero isso. Os religiosos querem merecer.
É uma cegueira tão grande. Uma pessoa que pela sua religiosidade, pelas suas obras, eu acho que eu mereço. Eu sou uma pessoa boa. E às vezes são pessoas até boazinhas. Eu sou uma pessoa boa. Mas acha que merece mesmo? Pensa um bocadinho. Acha que merece? Merece a salvação? Merece o perdão de Deus? Conquistou, comprou esse perdão com as suas obras? Alguém está mesmo, alguém no seu juízo acha isso? Mas infelizmente há muita gente assim. São as chamadas as boas pessoas. Eu sou uma boa pessoa. A pessoa não diz, não é? Mas é o que ela acha de si mesma. Não, eu sou uma boa pessoa. Deus, de certeza que Ele olha para mim e até fica impressionado com a minha bondade. Aquilo que eu faço, aquilo que eu às vezes dou, não é? Aquilo que ninguém sabe, eu penso, coisas boas. Sim, e nunca pecou na sua vida, nunca... Sim, isso também, mas todos nós somos humanos. É um discurso que não tem muito sentido, é até um bocado irritante. Irmãos, nós somos salvos sem merecer nada. Nós não merecíamos nada. Se nós nos apresentamos diante de Deus como alguém a quem Deus deve alguma coisa, nós estamos muito mal. Estamos perdidos. E perdidos não só numa mentira, mas numa vaidade enganosa. Nós não temos nada que mereça a salvação. Nada, nada de nada. Então como é que nós somos salvos? Pela graça. O que é a graça? É aquilo que na parábola o homem fez ao outro. O outro não tinha como pagar, o que é que ele fez? Perdoou-lhe. Pronto. Agora é o seguinte, vamos imaginar que o Samuel me empresta 100 mil euros. Está certo? Ele é banqueiro. 100 mil euros. E eu um dia digo assim ao Samuel, eu não tenho como te pagar. E ele olha para mim e diz, olha, o que é que eu hei de fazer? Pronto. E eu sou perdoado. Mas ele ficou a perder 100 mil euros. Está certo? E é muito dinheiro. Ele perdeu. Eu ganhei neste sentido, porque não tinha como pagar. Mas ele pagou. Então, Deus, ele pagou. Nós não podemos pagar, mas ele pagou. Como é que ele pagou? Na cruz. Na cruz foi onde ele pagou. Nunca nos esqueçamos. É de graça para nós. Para Deus não foi de graça, irmãos. Para Deus não foi de graça. E nós lembramos do grito de Jesus, a angústia de Jesus na cruz. Quando nós desprezamos a cruz e nós achamos que qualquer caminho leva a Deus, se eu for muito sincero, eu chego a Deus, nós estamos a negar o valor da cruz. E isso não tem perdão para Deus. Se nós negamos, se nós desprezamos o sacrifício de Jesus na cruz, não há nenhuma esperança para nós. Se nós acharmos que Jesus ou Maria é a mesma coisa, e se nós, em vez de orarmos a Deus em nome de Jesus, vamos por Maria, nem sei porquê, ou por outro, pela Santinha, não sei de quê, ou pelo Buda, ou pelo... Irmãos, nós estamos perdidos, porque o Pai pagou um preço muito caro. Muito, muito caro. E é só pelo Filho que nós podemos ter acesso à vida. Então, este aspecto. A graça, favor e merecido. Não é? Que na reforma do século XVI, a expressão latina era sola gratia. Sola gratia. Só pela graça. Não é pela graça mais qualquer coisa. Não é dizer assim, não. É a graça de Deus mais... O que segue mais é uma blasfémia. É uma blasfémia. É dizer assim, Jesus morreu, mas não foi suficiente. Não é? A morte de Jesus aconteceu, mas é preciso acrescentar mais qualquer coisinha. Não, meus irmãos. A morte de Jesus é suficiente. Agora vem um outro aspecto que nós já não temos muito tempo, mas só para lembrar a segunda parte desta declaração. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, muito rapidamente. Jesus morreu por todos ou apenas por alguns? Todos. Então todos são salvos. Não. Não, mas Jesus não morreu por todos? Sim. Então quem é que é salvo? Por meio da fé. Então, a única condição que Deus coloca para a salvação do homem é crer em Jesus.
Senhores, que farei para me salvar? Disse o carcereiro lá em Filipos. Perguntou a Paulo. Senhores, que hei de fazer para me salvar? E a resposta de Paulo foi esta. Crê no Senhor Jesus Cristo. Tem fé. Aceita pela fé aquilo que Cristo fez por ti. Se eu tenho fé, a graça passa a ser minha. Se eu não tenho fé, a graça está lá, mas eu nunca tomo posse dessa graça. Este é um grande segredo da salvação. Então, Jesus morreu por todos, mas nem todos têm fé. Eu não creio em Jesus, eu não creio na morte dele, eu acho que qualquer caminho leva a Deus. Então, se eu não tenho fé em Jesus e naquilo que ele fez, eu não posso receber a graça de Deus. Os irmãos compreendem? Então, um exemplo que nós usamos muitas vezes, eu uso muito esta ilustração. Tenho aqui um relógio, eu digo assim, tenho aqui este relógio para dar. Se alguém quiser, venha aqui à frente e eu dou-lhe. Se a pessoa não vier à frente para receber o relógio é de graça. Mas a pessoa não quer, ou acha que eu estou a brincar. Mas a fé é tomar posse. É como se a graça é a mão de Deus que se estende. A fé é a minha mão que se estende para Deus. Compreendem, irmãos? São os dois aspectos da salvação. A graça, mas também a fé. A fé não é nenhuma obra. A fé é receber. A fé é apenas receber. Que obra é esta? Receber. Então, esta é a condição. Posso perder a salvação? Sim. Se eu perder a fé. Se eu abandonar a fé. Às vezes há pessoas que começam no caminho da fé e depois vão para o mundo outra vez, para a religião, para muita coisa. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim. Jesus disse, aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então nós não podemos crer uma vez e depois fugir. Não, temos de crer até ao fim. E as boas obras não têm valor? Muito valor. Mas as boas obras não são causa, mas efeito da salvação. As boas obras não são suficientes para salvar alguém. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Acho que isto já está muito claro. Mas são o efeito da salvação. Isto é, o crente verdadeiro manifesta a sua fé através das obras. Então, diz assim Tiago, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta. Então não basta dizer, eu creio em Deus e vejo o meu irmão caído a passar necessidade e não ajudo o meu irmão. Ou vejo na igreja uma pessoa doente, eu nem sequer um telefonema lhe faço. Uma visita. Estou completamente indiferente aos outros. Irmãos, isso não é fé. Essa fé está morta. Porque a fé verdadeira manifesta-se em obras. Então, neste esquemazinho, muito simples, eu fui salvo pela graça. Mas agora estou num caminho de boas obras. E é interessante, irmãos, porque quanto mais nós estamos gratos a Deus pela nossa salvação, mais nós queremos fazer obras. Senhor, o que é que eu posso fazer para te agradecer? E o Senhor diz, olha, cuida daqueles que são mais necessitados. Fala de mim a outros que não me conhecem. Nós todos temos muitas obras para fazer, muita coisa que podemos fazer. Ora mais. Não é por ti só. Nós não podemos viver uma fé egoísta, mas olhar para os outros. Há muita coisa. E se nós não estamos a viver um caminho de boas obras, será que a minha fé é verdadeira? Será que eu tenho fé mesmo? Será que eu estou em comunhão com Cristo verdadeiramente? É uma pergunta que nós temos de fazer. Então, como é que lemos no versículo 10? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, as boas obras não têm valor para comprar a salvação? Não têm. Mas como consequência da nossa salvação, Deus valoriza muito as boas obras. Bem, meus irmãos, 4 perguntinhas muito rápidas. Qual o estado espiritual do homem sem Cristo? 1, 2 ou 3? 2. Estáveis mortos em delitos e pecados, ofensas e pecados. Segunda pergunta. Quais os 3 grandes inimigos do crente? O mundo, a carne de Satanás, ou os ateus, os que perseguem a igreja, os falsos cristãos, ou
A incredulidade, a apatia e a dúvida. Claro que o resto também são inimigos, mas não são os nossos verdadeiros inimigos. As pessoas, irmãos, fixem isto, as pessoas nunca são nossas inimigas. Até os nossos inimigos nós podemos amá-los. É o Espírito que está por trás deles, que está neles, não é? O que é a graça de Deus? É a recompensa de Deus a todos que se esforçam. É o perdão dos nossos pecados. É o favor imerecido de Deus. 3. O 2 está incluído no pacote. Mas a graça é muito mais do que isso. Não é só o perdão, é tudo. É a vida, é a direção, conforto, tudo isso. E a última pergunta. Qual o valor das boas obras para o crente? Essenciais para a salvação? Não têm qualquer valor para Deus? São fruto da verdadeira conversão a Cristo. 1, 2 ou 3? 3. Está certo? Bom, os irmãos já perceberam tudo, já são catedráticos no assunto. Irmãos, então o título da nossa aula de hoje foi este. Salvos pela graça. E vamos repetir, agora as crianças já estão aqui, eles decoram tudo, vamos ver se os irmãos também decoraram. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras de sua, criados por Deus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém?